Olá, olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Direito aqui pela LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil, Processo Civil aqui da casa, e vou trabalhar com vocês nesta jornada preparatória para o concurso do Banco do Nordeste. Você deve ter observado que com a CESP na elaboração da sua prova, tem uma partezinha do seu edital no tópico de conhecimentos bancários, que é de direito, e de direito civil. Por isso é que fiquei com a incumbência de trabalhá-los com os senhores. No seu edital, dentro de conhecimentos bancários, quarto ponto, você vai encontrar ali aspectos jurídicos. Aspectos jurídicos. Na sua prova, vai ser cobrado direito, mais precisamente, será cobrado direito civil. Afinal, boa parte das relações, das operações bancárias, são operações de natureza contratual. Portanto, você precisa conhecer isso, não só para a realização da sua prova, mas para aquilo que vai realizar como funcionário do Banco do Nordeste, ok? Então, veja bem, quarto ponto, aspectos jurídicos. Dentro desse quarto ponto, nós temos vários tópicos, vários temas de direito civil, desde a parte geral do direito civil até a parte especial, direito contratual, direito das coisas e títulos de créditos. Primeira parte que nós vamos trabalhar aqui no 4.1, noções de direito aplicadas às operações de crédito, conhecimentos básicos de direito civil, parte geral, sujeito de direito, objeto de direito. Diga-se de passagem, o tópico dessa aula que nós vamos trabalhar é sujeito de direito, depois objeto de direito, e concluindo a parte geral do Código Civil, que nos interessa, fatos e atos jurídicos. Fato e ato jurídico. Okay? São os 3 pontos aí da parte geral do Código Civil que nos interessam. Passada essa primeira parte, então vamos para o direito civil especial, notadamente direito contratual, que sem dúvidas é o maior tópico jurídico da sua prova. Vamos começar trabalhando temas introdutórios do direito contratual, tais como conceito e natureza jurídica, requisitos de existência e de validade do contrato, e um ponto que derruba muita gente em provas de concursos públicos, que é classificação dos contratos. Dentro dessa primeira parte aqui, penso que o ponto mais importante seja exatamente classificação, por isso que eu separei uma aula só sobre classificação contratual para vocês, porque, sem dúvida alguma, é uma grande aposta minha para a sua prova, classificação dos contratos. E aí, em seguida, contratos nominados, que, na verdade, esta é uma das classificações, contratos nominados, e trabalharemos, então, alguns contratos em espécie. Contrato de compra e venda, contrato de empréstimo, de sociedade, fiança e contratos formais e informais. Bem da verdade, esse edital aqui poderia ter sido um pouquinho mais claro, porque contratos nominados e contratos informais e contratos formais são classificações. Então, nós vamos estudar esses tópicos aqui dentro. Dentro de classificação, por isso que eu disse que, sem dúvidas, é um dos pontos mais importantes para a sua preparação. Os contratos em espécie mesmo, que nós trabalharemos, são contrato de compra e venda, empréstimo, sociedade e fiança. Perfeito? Passada essa parte,
instrumentos de formalização das operações de crédito, contrato por instrumento público, contrato por instrumento particular, tranquilinho esse pedaço, né? Contrato por instrumento público, os contratos solenes, que dependerão ali de atuação de um tabelião, por exemplo, contratos por instrumento particular, que são aqueles firmados apenas pelas partes, com duas testemunhas, sem a exigência da participação de alguém com fé pública, né, de um tabelião, por exemplo. E aí, tópicos bem específicos de operações bancárias, cédulas e notas de crédito. Cédulas e notas de créditos. Dessa forma, nós concluímos o direito contratual, né, daqui do 4.1.3 até o 4.2.2, direito contratual. Passada essa parte de direito contratual, então trabalharemos as garantias contratuais, garantias fidejussórias, que são garantias pessoais, garantias prestadas por outras pessoas para assegurar o cumprimento da relação obrigacional aqui assumida, fiança e aval, sem dúvidas, os dois grandes exemplos, e algumas garantias de direito real. Lá no direito real, artigo 1225, nós encontramos um rol de direitos reais, dentro dele, 3 que são especificamente garantidores, 3 direitos reais de garantia, que são penhor, hipoteca e anticrese. Para sua prova, será cobrado hipoteca e penhor apenas. Nós não vamos trabalhar, portanto, a anticrese. Concluindo parte de garantia, alienação fiduciária de bens móveis, que é bem tranquilinho também, né? Não tem muito aqui, muita dificuldade. Na verdade, a alienação fiduciária de bens imóveis exigiria um pouquinho mais de atenção, mas não está no seu edital. E concluímos o seu edital com direito cambial, trabalhando títulos de crédito. 3 deles: nota promissória, duplicata e cheque. Ok? Estamos acordados? Vamos passar por todo o seu edital. Ali dentro do ponto 4 dos conhecimentos bancários. Noções de direito. E o primeiro tópico nós já começamos agora. Primeiro tópico nós já começamos a trabalhar nesse exato momento. Vamos falar sobre sujeito do direito. Sujeito do direito, gravação voltada especificamente para você que está se preparando para o concurso do Banco do Nordeste, né? Sujeito do direito, primeiro tópico que nós vamos trabalhar, um tópico bem introdutório, um tópico que nós devemos ter a devida atenção, sim, porque corriqueiramente cobrado, embora o seu edital tenha trazido de uma forma muito ampla, né? Ele disse ali apenas sujeito e objeto de direito, ponto. Né? Não especificou detalhadamente ali o que pretende cobrar dentro da temática sujeito e objeto do direito. Por isso, preferimos pecar pelo excesso. Preferimos passar para vocês aqui tudo relacionado aos sujeitos do direito, para que não sejam pegos de surpresa no momento da prova. Fala assim, poxa, o professor Stanley não trabalhou esse tópico. Não, nós vamos trabalhar. Dentro aqui do seu edital, tem alguns pontos que a banca poderia ter especificado melhor. Deixou ali muito genérico, muito aberto, e nós, então, temos que trabalhar, de certa forma, com previsões, mas previsões
pensadas. Previsões pensadas com base naquilo que a banca costuma cobrar um pouco mais. Com relação aos sujeitos do direito, primeiro, preciso fazer aqui uma introdução bem breve. Entenda o seguinte: no mundo jurídico, existem variadas relações jurídicas. Em verdade, se a sociedade tem por base a família, isso a Constituição Federal me diz, não há qualquer dúvida de que a sociedade ela se movimenta através de relações jurídicas. As relações jurídicas são, pois, os vetores da sociedade. Sempre foram, desde os primórdios até os momentos mais atuais. O que faz a máquina social movimentar são as relações jurídicas. E por que eu estou fazendo menção a isso? Porque você precisa compreender, tá? Essa primeira parte, ela é um pouco mais teórica, porque é parte geral do Código Civil. Você precisa compreender que 3 são os elementos constitutivos de uma relação jurídica. Percebam, eu dizia, a sociedade ela se movimenta, ela se desenvolve através de relações jurídicas variadas. Algumas relações jurídicas pessoais e extrapatrimoniais, tais como casamento, união estável, filiação, parentesco, relações jurídicas pessoais, extrapatrimoniais, mas também relações jurídicas patrimoniais, notadamente direito obrigacional e direito real, direito das coisas. Eu dizia, a sociedade ela se desenvolve através de relações jurídicas. E 3 são os elementos essenciais, 3 são os elementos constitutivos de uma relação jurídica. Quais sejam sujeito, objeto e vínculo. Percebeu agora por que estou realizando essa introdução? 3 são os elementos fundamentais, os elementos essenciais, constitutivos de uma relação jurídica. Sujeito, objeto e vínculo. E como nós notamos no slide anterior, no seu edital, está sendo cobrado sujeito de direito e objeto de direito. Por que isso? Porque, em verdade, nós cuidaremos de relações jurídicas. Assim que vencida essa parte introdutória, essa parte genérica, de sujeito, objetos de direito, fato e atos jurídicos, nós começamos a trabalhar relações contratuais e relações creditórias, que são relações jurídicas compostas por sujeito, objeto e vínculo. Portanto, primeiro ponto que nos interessa trabalhar: sujeitos. Sujeitos, elementos essenciais para uma relação jurídica. Normalmente, os sujeitos são pessoas. E em direito existem 2 espécies de pessoas, você sabe muito bem. Normalmente, naturalmente, os sujeitos de uma relação jurídica são pessoas. E existem 2 espécies de pessoas, eu dizia, que você conhece muito bem. Quais sejam? Pessoa física, também chamada de pessoa natural, e a pessoa jurídica. Pessoa física e a pessoa jurídica. A pessoa física, também chamada de pessoa natural,
é o ente jurídico dotado de complexidade biopsicológica. A pessoa natural, a pessoa física, é o ente jurídico dotado de complexidade, dotado de estrutura biopsicológica. Antigamente, nós falávamos que a pessoa natural era aquela biologicamente criada. Esse conceito ele já não é o mais adequado por conta dos avanços biotecnológicos, né, que possibilitam o surgimento, a criação de uma pessoa natural através de técnicas de reprodução assistida. Então, nós não falamos mais que pessoa natural é aquela criada biologicamente. Não afirmamos mais. Pessoa natural é aquela dotada de complexidade, de estrutura biopsicológica. Enquanto que a pessoa jurídica, também chamada de entidade moral, é o agrupamento de pessoas naturais para um determinado fim ou a destinação específica de um patrimônio para fim específico. A pessoa jurídica, percebam, ela se trata do agrupamento de pessoas naturais, e a esse agrupamento atribuímos o nome de corporação. Agrupamento de pessoas naturais para um fim específico, patrimonial ou extrapatrimonial, ou a destinação de um patrimônio para fim determinado. O que nós percebemos na famosa fundação. A fundação é uma pessoa jurídica de direito privado que não é composta por pessoas naturais. A fundação é uma pessoa jurídica de direito privado criada a partir da dotação, da destinação específica de um patrimônio para fim não econômico. Perfeito? Tudo bem até aqui? O sujeito do direito, naturalmente, será uma pessoa. Normalmente será uma pessoa. E existem duas espécies de pessoas. Pessoa natural, que é o ser humano, ente dotado de estrutura, de complexidade biológica, também chamado de pessoa física ou de existência visível. E a pessoa jurídica, também chamada de entidade moral, que é o agrupamento de pessoas naturais para o objetivo comum, corporação, associações, sociedade e etc. Ou a destinação, a dotação específica de um patrimônio para fim determinado, onde nós vamos encontrar a famosa fundação. Professor, mas o senhor disse que normalmente, o sujeito de uma relação jurídica será uma pessoa. Tem como o sujeito da relação jurídica não ser uma pessoa? Considerando o que o senhor afirmou, normalmente será uma pessoa, então significa que existem exceções? Sim, existem exceções. A relação jurídica, normalmente, na maioria das vezes, se desenvolve entre pessoas. Portanto, entes dotados de personalidade, seja ela uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica. Mas, em algumas situações, as relações jurídicas podem ser desenvolvidas através de entes despersonalizados. E, como o nome sugere, ente despersonalizado é aquele ente jurídico que não é dotado de personalidade e, portanto, ente jurídico que não é uma pessoa. Está acompanhando aqui o meu raciocínio? Naturalmente, o sujeito de uma relação jurídica
será uma pessoa, ente dotado de personalidade. Seja ela uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica. Excepcionalmente, pode figurar na relação como sujeito do direito um ente despersonalizado. Ou seja, um ente que não é uma pessoa, porque não é dotado de personalidade. Dá-nos alguns exemplos, professores, agora. Exemplos de exemplos de entes despersonalizados. Condomínio, massa falida, espólio, herança jacente e herança vacante. Aí alguns exemplos de entes despersonalizados. O espólio, o condomínio, a herança jacente, a herança vacante e a massa falida. Não são pessoas, inclusive não são pessoas jurídicas, não são. Mas, excepcionalmente, podem figurar como sujeitos de relações jurídicas. Ok? Mas o nosso foco, sem dúvida alguma, porque é o que na maioria das vezes acontece, 90% a 95% das vezes acontece, o nosso foco é na pessoa. Na pessoa como o sujeito de direito por excelência. Por isso que, muito embora o seu edital não tenha especificado, ao falar sobre sujeito, eu não posso deixar de comentar, eu não posso deixar de estudar com vocês o tema da personalidade e da capacidade jurídica. São temas fundantes, são temas basilares, são temas básicos do direito e que a sua banca gosta de cobrar. Na maioria das provas em que cai direito civil, tem questões relacionadas com a personalidade e com a capacidade jurídica. Por isso que, tendo ali dito sujeito de direito, eu não posso deixar de trabalhar com vocês, embora a expressão tenha sido bastante genérica. Ok? Então, não perca o foco, não perca o caminho da nossa aula. Estamos falando sobre o sujeito do direito, e eu dizia, normalmente esse sujeito será uma pessoa natural ou jurídica, excepcionalmente pode ser um ente despersonalizado. Sobre as pessoas, elas são assim chamadas porque possuem um atributo bem específico. Que atributo é esse? Personalidade. Em verdade, eu, você, Alá Concursos, somos chamados de pessoas por uma questão, por um ponto que temos em comum. Qual seja a personalidade. Tanto você, quanto eu, quanto o professor Luiz, quanto a LAC Concursos, somos dotados de personalidade. Por isso é que somos pessoas. Nós três, pessoas naturais, complexidade biopsicológica e a LAC Concurso, uma pessoa jurídica. Perfeito? Portanto, falando sobre a personalidade, qual é o conceito de personalidade jurídica? Personalidade jurídica é o atributo definidor da pessoa. É o atributo característico da pessoa. É o atributo que faz desse ente jurídico uma pessoa. E por meio deste atributo é que esta pessoa pode ser sujeito de direito. Pode ser titular de direitos e deveres na ordem jurídica. Por isso, do conceito que eu trago aqui e compartilho com os senhores no material. Personalidade
é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. Personalidade é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. É o atributo que define a pessoa. Eu só sou pessoa porque eu sou dotado de personalidade. Toda pessoa é dotada de personalidade. E por isso é que ela pode ser sujeito de direitos. Por isso é que ela pode ser sujeito de direitos e sujeito de deveres também. Além disso, a personalidade é o que nos garante uma proteção mínima por parte do Estado, que se encontra entre os direitos da personalidade. Esses nós não vamos trabalhar para o seu edital. Aí eu entendo que o tema seria muito específico para aquilo que apareceu lá no seu edital, né? Então, não vamos falar sobre os direitos da personalidade. Mas é importante você saber. Personalidade jurídica é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. Trata-se do atributo definidor da pessoa e que garante à pessoa uma proteção mínima e existencial por parte do Estado, que se encontra materializada nos direitos da personalidade. Ao lado da personalidade, importa-nos falar também sobre a capacidade. Eu já sei o que é personalidade jurídica. E capacidade? A doutrina, meus caros, vai nos dizer que a capacidade é a medida da personalidade. Exatamente. Embora esse conceitozinho seja doutrinário, a CESP já cobrou em prova, algumas vezes, essa expressão aqui, entre aspas. A capacidade é a medida da personalidade. E essa capacidade, que é a medida da personalidade, ela se divide em duas espécies. Em duas espécies. A capacidade de direito e a capacidade de fato, que está no próximo slide. Personalidade é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil, é o atributo definidor da pessoa e o atributo que a garante uma proteção mínima existencial por parte do Estado. Capacidade é a medida da personalidade e se classifica em duas espécies: capacidade de direito e a capacidade de fato. A capacidade de direito, também chamada de capacidade de aquisição e capacidade de gozo, é a aptidão para adquirir direitos e deveres na ordem jurídica. E com esse conceito você consegue perceber que existe uma proximidade muito grande entre personalidade e capacidade de direito. Porque enquanto a personalidade é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil, a capacidade de direito é a aptidão genérica para adquirir direitos e deveres. E aí me parece evidente a correlação desses institutos. Porque para titularizar eu tenho que adquirir. E eu só vou adquirir se eu posso titularizar. Tanto há essa proximidade que alguns doutrinadores chegam a dizer que as expressões são sinônimas, que as expressões são correlatas. Por exemplo, o grande civilista Orlando Gomes vai dizer que as expressões elas são correlatas, que as expressões elas são sinônimas. Principalmente quando passamos à análise do artigo 1º do Código Civil. Se possível, abra o seu Código Civil, nós vamos utilizá-lo muito em aula. Abra o seu Código Civil
né, seja físico ou no site do Planalto. Joga lá no Google, Código Civil, você vai ser remetido para o site do Planalto e dê uma conferida no artigo 1º do Código Civil. O legislador vai dizer que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. E nós precisamos ter a devida atenção com a leitura da lei. Porque o legislador está me dizendo que toda pessoa, portanto, todo aquele que é dotado de personalidade, é capaz de direitos. Percebam que, além da proximidade conceitual entre personalidade e capacidade de direito, todo aquele que é dotado de personalidade também é dotado de capacidade de direito. Todo aquele que é dotado de personalidade também é dotado de capacidade de direito, sem exceção. Seja uma criança de 1 ano ou um senhor de 110 anos de vida. Seja uma pessoa muito boa, honesta, ética, proba, ou um bandido. Todo aquele que é pessoa tem capacidade de direito, é o que o artigo 1º do Código Civil nos diz. Então, toda pessoa é sujeito de direito. Primeiro tópico do seu edital. É sujeito de direito. Seja ela uma criança, seja ela um senhor de muita idade. Pode figurar numa relação jurídica, inclusive numa relação jurídica bancária, como sujeito. Como sujeito. Imagina a situação de uma pessoa dos seus 40 e poucos anos que realiza com você um financiamento. Você ali representando o banco e essa pessoa, com seus 40 e poucos anos de idade, realiza contigo um financiamento. Acontece que, anos mais tarde, esta pessoa, antes do fim do financiamento, esta pessoa falece. E deixa como herdeiro uma criança de 3 anos de idade. Essa criança passará a ser o sujeito da relação jurídica que está em curso, por sucessão causa-mortes. E essa criança pode figurar nessa relação. Pode. Sabe por quê? Porque ela tem personalidade e porque ela tem capacidade de direito. Porque ela tem personalidade e porque ela tem capacidade de direito. Por essa razão, ela pode figurar, sim, como parte de uma relação jurídica, como sujeito de uma relação jurídica. Agora, eu, e fundado aí na maior parte da doutrina, não concordo que as expressões sejam sinônimas. Eu não concordo. Porque, muito embora toda pessoa seja capaz, e isso o artigo 1º me deixa muito claro, o inverso não é verdade. A recíproca não é verdadeira. Nem todo aquele que é capaz é pessoa. Quer exemplo? Os entes despersonalizados. Os entes despersonalizados não são pessoas, pois não são dotados de personalidade. Mas o legislador entendeu que nesses cenários nós estamos diante de alguns institutos que são muito específicos. E que, muito embora não mereçam o tratamento conferido às pessoas, portanto, muito embora não tenham personalidade, não tem como negar que, vez ou outra, atuam como sujeitos em relações jurídicas. A massa falida, o espólio, o condomínio, a herança jacente, a herança vacante, não são pessoas, portanto, não são dotadas de personalidade, mas, vez ou outra, figuram como sujeitos.
Sabe por quê? Sabe por quê? Porque são dotados de capacidade de direito. Por isso que eu disse, muito embora as expressões se aproximem, evidentemente, personalidade e capacidade de direito, prefiro ficar com aqueles que afirmam que elas não são sinônimas. Sabe por quê? Muito embora toda pessoa seja capaz, nem todo aquele que é capaz é pessoa. E aí, nesse caso, estou falando sobre os entes despersonalizados. Perfeito? Mas existe uma outra espécie de capacidade, né? Falamos sobre a personalidade, falamos sobre a capacidade no gênero, medida da personalidade, falamos sobre a capacidade de direito. Existe uma outra espécie de capacidade, que é a capacidade de fato. E aí, meus caros, podem ficar bem tranquilos, porque aqui já não dá mais para confundir. Aqui nós desataremos os nós. Todo o nó que dei na sua cabeça fazendo essa primeira explicação, agora eles serão desatados. Agora tudo fica muito mais tranquilo. Por quê? A capacidade, de fato, ela se afasta um pouco daquele conflito ali existente. Haja vista conceituarmos a capacidade de fato como sendo a aptidão para exercer os atos jurídicos de forma autônoma e pessoal. Capacidade de fato é a aptidão para exercer os atos jurídicos. É a aptidão para exercer de forma autônoma, de forma independente, de forma pessoal, os atos jurídicos. É a aptidão para exercer pessoalmente os próprios direitos e deveres. Por isso que, se toda pessoa é capaz de direito, e por conta disso, independente da idade, independente da condição psíquica, toda pessoa tem capacidade de direito e pode ser titular de relações jurídicas. Pode ser sujeito em relações jurídicas. Apesar disso, nem toda pessoa tem capacidade de fato. Percebeu? É importante que você anote isso. Toda pessoa tem capacidade de direito, mas nem toda pessoa tem capacidade de fato. O que significa isso? Muito embora toda pessoa, toda e qualquer pessoa, possa adquirir e titularizar direitos, muito embora toda pessoa seja sujeito de direito, toda pessoa. Nem toda pessoa tem capacidade de fato. O que significa? Nem toda pessoa pode exercer de forma autônoma os atos da vida civil. Nem toda pessoa pode exercer pessoalmente, independentemente, os seus próprios direitos. Portanto, a capacidade de fato ela é gradual. A capacidade de fato ela é gradual. Existem graus de capacidade, de fato. Considerando a capacidade de fato, nós teremos pessoas que são absolutamente incapazes. Outras pessoas que são relativamente incapazes. E, por fim, algumas pessoas que são plenamente capazes.
O que significa ser plenamente capaz? Plenamente capaz é aquele que tem capacidade de direito, mais capacidade de fato. Se o indivíduo tem capacidade de direito e também tem capacidade de fato, então ele é plenamente capaz. Ele é plenamente capaz. Não só é sujeito de direito, mas pode exercer pessoalmente, independentemente, autonomamente, esses seus próprios direitos. É o meu caso, é o seu caso. Nós somos plenamente capazes. Portanto, somos dotados de personalidade, somos dotados de capacidade de direito e somos também dotados de capacidade de fato. Somos sujeitos de direito e podemos exercer pessoalmente os nossos direitos. Ok? A capacidade de fato é um instituto relativo. Nem toda pessoa tem capacidade de fato. E ela é um instituto relativo porque gradual. Algumas pessoas são absolutamente incapazes, outras são relativamente incapazes, e algumas outras ainda são plenamente capazes. O que faz de uma pessoa absolutamente incapaz? O que faz de uma pessoa relativamente incapaz? E quando é que uma pessoa se torna plenamente capaz? Isso nós vamos identificar depois de resolver algumas questõezinhas que eu separei aqui para a nossa reflexão. Ok? Ao longo das nossas aulas, nós vamos responder várias questões, porque eu imagino que a maioria de vocês não seja da área do direito. Então, a nossa matéria pode ser um pouco estranha, pode ser um pouco atípica para você, né, e vai exigir um pouco mais de dedicação. Mas não se engane, é o que vai fazer diferencial na sua aprovação. Vai ser o diferencial da sua aprovação. Por isso que vamos trabalhar teoria e prática, teoria e prática, teoria e prática. Passou ali um tema, questões. Questões para ver se você está compreendendo devidamente os tópicos do seu edital de noções básicas de direito. Ok? E a primeira questão aqui, questão da CESP, que caiu numa prova de técnico judiciário, em 2015. Veja lá. Ó. Com base nas disposições do Código Civil, julgue o item seguinte. Sendo o ser humano sujeito de direitos e deveres, a capacidade é a medida da personalidade. Sendo o ser humano, pessoa natural, sujeito de direitos e deveres, a capacidade é a medida da personalidade. Certo ou errado? Certíssimo. Falei para vocês que aquela partezinha doutrinária costuma cair? Personalidade é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. Capacidade. Capacidade é a medida da personalidade. A pessoa humana é sujeito de direitos e deveres. Por quê? Porque tem personalidade. Tem personalidade. E se tem personalidade, tem também capacidade e direito. E o que é a capacidade no gênero? Nós vimos, capacidade no gênero é a medida da personalidade. É a medida da personalidade. Portanto, a afirmação está correta, e nós podemos partir para a próxima questão. Já lá, a próxima questão, também uma questãozinha da CESP, acerca das pessoas naturais e jurídicas. Julgue o item que se segue.
Devido ao fato de serem absolutamente incapazes, os menores de 16 anos não são considerados sujeitos de direitos e obrigações. Já imaginou se isso aqui cai na sua prova? Por serem absolutamente incapazes, nós já vamos identificá-los. Por serem absolutamente incapazes, os menores de 16 anos não podem ser sujeitos de direitos e deveres. Certo ou errado? Errado. Totalmente errado. Por quê, professor, se ele é absolutamente incapaz? A absoluta incapacidade está relacionada à capacidade de fato, que é a aptidão para exercer de forma autônoma, de forma independente, o direito. Não tem relação nenhuma com a titularização. Independente se o indivíduo é ou não absolutamente incapaz, independente se ele é ou não absolutamente capaz, ele pode ser sujeito de direitos e deveres. Por quê? Porque tem personalidade, e tem capacidade. Capacidade de direito. Artigo 1º do Código Civil. Artigo 1º do Código Civil. O que determina a possibilidade da pessoa ser sujeito de direito e dever é o fato de ter personalidade e de, consequentemente, ter capacidade de direito. A capacidade, de fato, vai influenciar na aptidão para exercer ou não, pessoalmente, independentemente, o direito. Exercer. Titularizar está fora da jogada. Qualquer pessoa pode ser titular de direito, qualquer pessoa, portanto, é sujeito de direito. Por quê? Porque dotada de personalidade e dotada de capacidade. Ok? Perfeito. Vamos parar aqui, tá? Esse nosso primeiro bloco, parar aqui aos 50 minutos, para você tomar uma água, para você tomar um cafezinho, e nós voltaremos ainda falando sobre sujeitos, porque o tema é importante, e eu já disse, a sua banca é apaixonada pelo tema sujeitos de direito. Apaixonada. Então é possível que seja cobrado. Nós voltaremos trabalhando o início da personalidade e também os critérios da incapacidade. Quem são os absolutamente incapazes? Quem são os relativamente incapazes? Em que momento se adquire a plena capacidade? Isso tudo nós vamos ver no próximo bloco e, em seguida, trabalharemos, então, o objeto do direito. Ok? Vai lá, toma uma aguinha, toma um café e volte rapidamente para nós continuarmos os nossos estudos rumo à aprovação. Rumo à aprovação. Ok? Grande abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo bloco. Clique like.